no programa de hoje vamos receber uma convidada muito especial. Além de uma profissional renomadíssima, experiente, com super bom gosto, de escola décima, é uma mulher madura, 60 a mais, tem muita história para contar pra gente de mercado de trabalho, os desafios de como se manter atualizada. E não é fácil, a gente sabe hoje nesse mundo de inteligência artificial, aplicativos, tecnologia, e ela tá assim dando baile. Cris Airosa, além de tudo, tem uma história pessoal comigo e com a Natália, porque foi ela que fez o nosso casamento. Então a gente tem o maior carinho e vocês vão ter o prazer de ouvir as histórias de Cris Airosa. Bem-vinda, Cris. Oi, Cris, seja muito bem-vinda. A gente tá muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Ai, obrigada, Natália, linda. Obrigada. Eu estou muito honrada de estar aqui com essas duas meninas que eu adoro tanto. Eu admiro muito e num momento tão especial como esse. Sim, nós temos uma história em comum que eu já contei antes do programa começar e é uma delícia a gente poder compartilhar esse momento juntos. E é muito legal, porque a Cris sempre tá presente em momentos muito importantes na nossa vida e naturalmente, assim, né? Teve presente no nosso casamento, te conheci primeiro através da Thelma, um dos motivos que me ajudou a casar com o Amado, que foi no 40 mais. Depois fez todo o meu casamento também, e agora nesse nosso novo momento de nascimento, outro processo de transformação, outro ritual de passagem da nossa vida, e ela tá aqui de novo. E olha isso é um privilégio. Você vê a evolução de pessoas que você gosta, independente da parte emocional e essa conexão que a gente tem, ver esse amadurecimento que a gente tem todos os dias até morrer. E é lindo ver vocês irem para um caminho e abrir um caminho extremamente contemporâneo, mas humanizado. Isso é lindo, parabéns. E com verdade, assim, né? Um espaço com transparência pra gente contar a vida real, como ela é, uma né? Uma conversa franca e real e verdadeira. Cris, e o tema hoje do nosso podcast é mercado de trabalho. A gente sabe que você é uma profissional renomadíssima, tem uma experiência aí de 39, mas já falou que era 42 anos. Bastante. Um pouquinho mais de 39. Com certeza tem muito que compartilhar. E a gente quer que tu divida conosco essa história, nos conte com quantos anos você começou. E uma outra pergunta também bem importante, como foi a tua criação? Tu foi criada preparada para ir para o mercado de trabalho ou os teus pais te educaram para cuidar da casa, da família? Como foi? Então, vamos então, acho que na última pergunta, cronologicamente, acho que fica mais fácil explicar. Eu sou a primeira de 6 filhos, então sei, né, aquela coisa da mais velha. Eu tinha uma mãe que não tinha essa coisa do cuidar de casa, mas tinha uma preocupação que a casa andasse bem com tantos filhos. E uma coisa que me trouxe para esse mundo do fazer o belo, para que as pessoas pudessem usufruí-lo de uma maneira agradável, de verdade e real, foi, eu acho, que quando eu encontrei o Alcides, que é o meu marido de 45 anos, separou, voltou, estamos juntos de novo, cada um na sua casa, enfim. Tem amor, é isso. Isso é outra história, mas é isso mesmo. E quando eu conheci o Alcides, a mãe dele tinha uma coisa que eu não tinha em casa. Ela sempre gostou muito de decorar as mesas dos almoços de domingo, numa casa de campo que eles têm até hoje em Cotia. Então eu lembro que ela tinha um quarto que era de ferramenta do meu sogro, e atrás um armário enorme, cheio de objetos. E, por exemplo, se um filho queria comer, ela cozinhava muito bem, ela tinha um staff bom, mas ela era impecável, é impecável até hoje, porque ela está vivendo uma das minhas grandes amigas. Minha sogra eles falavam assim, a gente quer comer, deixa eu lembrar alguma coisa, como chama aquilo com feijão branco? Cassoulet. Aí ela, tá bom, ok, ela ia, pegava abóboras de mentira, montava com abóboras, ela montava, fazia desenhos com um pouco de feijão, com cebola. Eu via aquilo. Nossa, e aquilo fazia parte do efeito de sentar à mesa. O ritual, pra mim, né? Aquilo era uma coisa linda, porque além do amor que ela punha na comida, ela criava um ambiente
Que uma família transbordava o grande. comprometimento dela com o que ela estava fazendo. E aquilo foi me dando um prazer no olhar muito grande. E aí a gente vai para outra pergunta. Eu, na realidade, não fui criada para trabalhar e tudo, mas eu entendi a responsabilidade que você tinha, que a luta para ter as coisas. Eu me sinto privilegiada de ter nascido numa família que tinha posses para poder manter um colégio particular, ter carros, motorista. Eu vivia uma vida com exercícios mesmo de economizar o próprio dinheiro que a gente recebia de mesada, porque não era muito. Então, tudo isso foi me mostrando que eu tinha que lutar e ir atrás do que eu precisasse. E quantos anos eu comecei a trabalhar, eu fiz História. Na USP, entrei com 17 anos na faculdade e eu lembro que eu sempre quis fazer coisas, né? Para mim era muito importante o fazer. E eu tive uma grande decepção quando entrei na faculdade, porque eu queria fazer arqueologia. E eu estudei numa época de ditadura militar seríssima, muito, muito difícil. E na época que eu entrei na faculdade de História, eu lembro dessa cena, é muito forte. Eu entrar e todo o departamento, né, toda a área de arqueologia estava lacrada. Fechado. Porque o professor tinha sumido. E aí, realmente, fiz História e fiquei procurando coisas para fazer na própria faculdade. Eu lembro que eu, no primeiro mês, eu olhei umas janelas que tinham, em uma sala, tinham pilhas e pilhas e pilhas de jornal do estado de São Paulo. Eu olhei aquilo, né, assim, na ponta do pé, e fui na secretaria e perguntei. Falei, o que é aquilo? Por que tem aquele monte de jornal empilhado? Mas eram milhares. Aí ela me disse assim, olha, isso a gente recebeu, é a coleção inteira do estado de São Paulo, jornal desde o número 1 até os mais atuais, de um governo, não sei se foi Lorena, Sorocaba, de alguma cidade do interior que mandou, e tá lá até o dia que a gente puder catalogar tudo isso. Aí eu falei para ela, mas eu quero fazer isso. Ela falou, como você faria? Eu falei, não sei, você tem algum método? Ela falou, não, mas você não quer pensar no assunto? Eu falei, quero. E aí eu lembro que eu fui numa loja, numa farmácia, comprei uma caixa de fralda Johnson de pano, porque naquela época não existia descartável, tenho 69 anos, peguei a fralda, molhei, que ali devia ser a 5ª, 10ª geração de ácaro, que devia ter dentro daquela sala, Sim. né? Amarrava aquilo aqui e eu mexia nos jornais, ia montando com fichas uma maneira de que as pessoas pudessem, num equipamento, que eu juro por Deus, eu esqueci o nome, não era mimeógrafo, não era, e que você punha e você tinha a visão da matéria. Então eu catalogava, eu escrevia e punha nas fichas um jeito de que, se você quisesse saber alguma coisa sobre alguma revolução, sobre algum assunto cultural, ou seja, você já achar. Meio conseguiu começar a criar o computador. Você dava um Google ali, você conseguia achar o jornal. Isso foi talvez o meu primeiro trabalho fazendo isso e não tinha remuneração, imagina, nenhuma, mas eu fiz isso durante os 4 anos da faculdade, foi minha tese de formação mesmo, né? De entrega, e foi maravilhoso. Eu lembro que quando eu peguei o jornal do dia que eu nasci, que eu abri 31 de julho, demais. Eu comecei a chorar, molhou o jornal inteiro, porque aquilo foi uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, é muito forte. Mas ainda bem que você tinha uma fralda ali, você já secou, deu aquela secada pra não molhar. Mas é isso, acho que o meu primeiro trabalho foi isso, foi essa vontade de fazer as coisas. E aí depois fui para o museu, fui para o MASP, pedi para trabalhar lá, isso era muito raro, você não conseguia. Trabalhei alguns anos sem ganhar, porque o museu não tinha como remunerar. E aí depois veio a história de eu querer ser mãe, e quando eu quero ser mãe, no museu não existia naquela época, nessa coisa de meio período, imagina, né? O professor Bardi, meio período em pesquisa histórica, não era uma coisa que entrava na cabeça, eu não tinha como, e eu tinha que ter o bebê e voltar. Eu falei, não, eu quero ser mãe, e eu quero parar para isso. Aí eu parei, e foi quando eu comecei a ficar desesperada de tanta fralda, hipoglose e tudo. Eu falei, Jesus, eu não vou dar conta disso. Só isso.
E aí o papai já mexia com gado, já criava gado holandês de elite, que a gente chama, que são matrizes, para você, né, procriar outros, para ter alto índice de produtividade de leite. E o irmão que gostava de cavalo. E naquela época tudo isso era muito rústico, muito, muito, muito. E aí eu acabei, por uma série de coisas, criando essa profissão de cenógrafa de leilões de cavalo e de gado. Então foi aí que eu comecei realmente a trabalhar, e era uma coisa que não existia no mundo, eu acho que não tinha isso, né? Ninguém punha cavalo em cima de palco, com luz, tingia serragem, punha música e criava dress code para o puxador e fazia o cenário se o cavalo tinha uma origem espanhola, por exemplo, árabe de origem espanhola. Então eu criava um cenário como se ele estivesse saindo daquelas construções espanholas, ou então de uma pirâmide do Egito, toda de areia. Então isso foi me trazendo e foi me mostrando que eu podia fazer uma outra coisa além da história, mas a história me trouxe algo importante, que é saber o porquê das coisas, é entender aonde começa o novelo. Então eu sempre tentei trazer alicerce para qualquer coisa que eu fizesse. O casamento de vocês duas, eu lembro, você foi a primeira, eu fui entender mesmo o Sul, tanto que as flores que eu usei para o seu casamento, que foram hortênsias, as coisas usadas, eram como se as pessoas se reportassem e estivessem lá. Te deu conteúdo. A mesma coisa. Para você costurar o sonho de uma outra pessoa. Perfeito. E trazer isso como se você estivesse dentro da gente, lendo exatamente o que a gente queria que acontecesse. Para que o convidado entrasse e não pensasse que aquilo era autoral. Não, isso para mim é o maior pecado do decorador. Numa casa que você parece que você está numa loja de móveis. Não, você quer entrar numa casa que tem a cara da pessoa, né? Como é você é extremamente solar. Sim. Você casou naquele buraco 5, naquele campo de golfe maravilhoso, mas você tinha que ter luz e brilho nas coisas, né? Então Sim. Eu acho que isso é muito forte. Quando eu faço isso com pessoas, quando eu lanço um carro elétrico da BMW no meio do Ibirapuera, como foi ano passado, quando eu faço parada de Natal do Iguatemi, é sempre entendendo quem vai olhar. Mas, Cris, você vê que interessante, né? Você sempre quis fazer história e no final você criou uma história, você criou uma carreira que não existia, você criou uma história. Hoje você é uma lenda viva, você é a fundadora dessa história, da cenografia, do ousar, do trazer o que a pessoa quiser sem limites, né? E aí, uma vez que a gente está aqui discutindo a ausência de limites, independente de qualquer idade, eu tenho duas curiosidades. Primeiro, como foi essa presença ou não dos limites quando você entrou na sua carreira em relação aos homens? Tanto em respeito quanto à remuneração financeira. Assim. Porque a gente sabe que isso existe mesmo que velado, e a gente está tentando uma fase de combater muito isso, né? Eu lembro a primeira cirurgia que eu fui fazer, o paciente falou, mas quem é a médica? Eu falei, eu. E quem vai operar? Eu falei, eu. Não, a senhora não vai pôr a mão. Eu falei, não, historicamente, a gente teve uma evolução. Isso existe, a Cris, né? A gente pôde acompanhar vários momentos. E aí, né? Exato, por você ter vivido tanto isso. Então, queria ouvir um pouquinho das dores e dos amores, assim, que você conquistou mostrando competência. Olha, essa pergunta eu acho super importante, porque eu entrei num universo extremamente, unicamente masculino. Sim. Porque o mundo rural, o jogador de polo, né, os torneios hípicos eram todos gerenciados por homens, era aquele mundo, enfim. Então, quando vinha uma mulher que não era a esposa do cara, ele era muito engraçado, eles não aceitavam que a esposa desse palpite. Os industriais, os grandes nomes que eram as pessoas que me contratavam para cuidar da coisa que eles mais amavam no mundo, que era o bicho. Né? Podia ser cavalo, podia ser boi, podia ser vaca, não importava. Ele tinha muito respeito quando eu dava opinião. E quando a mulher não. E a mulher não. Ela vinha e falava, mas você podia trocar a cor da toalha. Ele falava, não. Ela entende, este é o negócio dela, ela criou isso, ela vai dar opinião e tirava. Então, eu tive esta oportunidade muito importante, porque quando eu comecei, eu tirei o bicho do chão. Do nada, literalmente. Né? Você criou. E aí eu pus no palco, eu pus mesa, eu pus cadeira, eu pus toalha, eu saí da arquibancada de circo com a lona pingando,
para uma coisa sofisticada, mas que tinha que acontecer num parque da Água Funda, num parque da Água Branca. Então tinha que ser funcional. E eu tinha que estudar para isso ser funcional. Eu sempre fui muito curiosa com tudo. Então, se era um gado Nelore, eu tinha que estudar e entender de onde ele vinha para poder, na hora, quando eu pensasse a cenografia, que eu pensasse a música, que eu pensasse a comida, eu pensava 360, porque não tinha ninguém para abastecer este mercado. Voltando ao toque do masculino, esta vantagem de não existir outras pessoas que fizessem isso. Ser pioneira, né? Eu consegui me colocar melhor. Mas eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei e que você falou e realmente... Sabe o que acontecia? Eu tinha tanto medo de receber cantada, porque eu sempre me arrumei. Sim, por mais que teve uma época na minha vida que eu cheguei a 120 quilos por causa de uma doença que eu tive, não importa, eu sempre estava arrumada, mas eu tinha tanto medo de ficar vulnerável que nos leilões, por exemplo, em Uberaba, em um monte de lugares no Brasil que eu fazia, eu não descia, eu comia no quarto, no almoço ou jantar, eu não descia com os criadores, com as esposas, porque eu tinha muito medo desse limite ser ultrapassado. Eu estava ali à disposição. Então, a Cris e as pessoas confundirem, né? A Cris ia, fazia montagem, deixava impecável, acompanhava, e tocava e fazia aquilo tudo ter um valor agregado importante. Mas eu me fechava quando eu percebia que aquilo podia fugir do controle. Então, esse medo meu me acompanhou a vida inteira e me acompanha até hoje, não vou mentir. Mas assim, e com relação aos dias de hoje, assim, tu percebe que tem uma certa discriminação ainda entre pessoas, homens que estão trabalhando nesse mercado de cenografia, eventos, e mulheres? Tu acha que ainda tem questão de remuneração ou alguém que ainda acha que tem um preconceito de ter menos capacidade, enfim? Eu acho que é muito engraçado isso, essa sua pergunta. Sabe por quê? Porque, no final, eu não sei se é porque a gente lida muito com o belo e depende do sexo. Se é uma decoradora de interiores ou uma cenógrafa, se ela for boa no que ela faz ou existir um menino, um homem, um gay, não importa, um maravilhoso, que faça a mesma coisa e que entregue a mesma coisa, eu acho que o dinheiro ali é você que coloca. Você nunca sentiu essa diferença econômica de remuneração? Nunca. Ao contrário, né? Eu tinha aqui na minha testa que eu era uma mulher cara, como eu tenho até hoje. Eu achava. Por quê? Porque eu lidava com o mercado de luxo como eu lido com o mercado de luxo até hoje. E outra, é o teu know-how, né? Então, isso era uma coisa... Às vezes vinham, né, os questionamentos, mas tudo isso, mas para isso, para quê? Não precisa. Eu falava, precisa ter uma toalha, precisa ter isso. Então, era muito mais uma negociação de mostrar a necessidade deste novo trabalho do que qualquer outra coisa. Nos dias de hoje, o que eu sinto... Eu dou aula de mercado de luxo, então eu não sinto, para várias pessoas de vários lugares do Brasil, falando sobre cenografia e casamentos e eventos corporativos, eu não sinto deles isso. Não tem esta reclamação que eu sei que existe, porque eu participo de grupos de C-levels e isso é muito sério até hoje. Sim. E ainda vai ser por muito tempo. Mas o que eu acho é que eu estou passando por um momento na minha vida, e outras mulheres também, que é a história do etarismo. Mas era a próxima pergunta, né? Exatamente isso que a gente queria saber. Como tu tens percebido isso, a questão do etarismo? Então, eu tive que provar para mim mesma que eu não sou mais 40, mais 50, mais 60, 69, estou ali quase no mais 70, maravilhosa. Fazendo as pessoas entenderem que eu ainda continuava entregando o novo, o moderno, como eu ainda sou considerada no mercado, a pessoa que faz coisas com pouco material, gera pouco lixo,
sou uma das poucas que tem esta preocupação ESG, não por ser sopa de letrinha, não, é porque eu vou para o outro lado do mundo, lá para o SXSW, que é o maior evento de inovação do mundo. Fui 2 anos seguidos, com deficiências de língua mesmo, porque eles falam com sotaque, né? O gênio da Microsoft começa a falar naquele palco e conta e fala, aí vem outro e fala, e vem outro e fala o que vai, para onde vamos, e eu vou absorvendo aquilo e tentando entender que é isso que vai me fazer ir para frente. Exato. Não, aliás, essa história até queria comentar um pouco, né? Porque justamente foi tu que me convidou para ir pro SXSW. É mesmo, tinha esquecido. Nós fomos juntas. Esse último é verdade. E eu pude presenciar, assim, que a tua geração, depois a minha, era minoria, né, Cris? Minoria. Muita geração milênio, geração de novas gerações. Então, assim, isso prova realmente que tu é uma profissional que está sempre conectada, que está sempre atualizada, que está realmente atenta para o que está acontecendo de melhor em termos de inovação e criatividade, que é o SXSW. Foi um evento incrível, assim, e foi incrível a gente estar lá juntas também. Porque, sabe, no fundo, esse nosso mundo, essa bolha do luxo que nós todos aqui vivemos, não dá para a gente falar que não vive nela, existe realmente uma preocupação. As pessoas falam, espreme, sai sempre a mesma coisa, o mesmo discurso. Então, trazer um novo e fazer as pessoas entenderem que pode existir alguma coisa além do luxo, esse luxo simples, esse luxo que é verdadeiro, e que está na mão de qualquer um. Não é que necessariamente você precisa estar inteirinho vestido de marca. Não, você pode ter o luxo no seu falar, no conteúdo, no que você conta, na atitude, perfeito. Então, eu acredito muito nisso. Hoje, luxo é tempo, né? Luxo é se conhecer, luxo é ser transparente, luxo é falar e agir em conformidade. E aí, Cris, é óbvio que você é uma força da natureza. Você é totalmente um ponto fora da curva. E essa curiosidade que demanda de tanta energia, assim, pra se atualizar, para se manter. Porque não tem um manual que você consegue ser atual. Não tem, você tem que ser. E daí, essa presença absoluta o tempo todo nos seus eventos que são noturnos, as viagens que te exigem tempo. Como é que você faz para continuar sendo a Cris Airosa, a história da cenografia, do mercado de luxo, dos eventos, quando a gente fala sobre isso? Da onde vem essa energia tão poderosa, essa força da natureza para você ser o que você é em toda a sua majestade? Continuadamente, porque a gente sabe, teve pandemia, né? É um mercado que você atua isso, entendeu? As carreiras, elas são feitas de altos e baixos, até internamente, da gente se questionar, parei tudo, fui ser mãe, o que eu vou fazer agora? E aí eu queria saber, da onde você se alimenta? Da onde vem tanto poder? Na realidade, eu não sei se isso é positivo ou, enfim, na magnitude que deveria ser, mas, na verdade, as pessoas perguntam para mim, Cris, qual é o seu hobby? Eu sempre disse, Trabalho. É o meu trabalho. E isso pode ser muito bacana, mas não é a melhor coisa do mundo. Tudo bem que meu trabalho é incrível, porque a gente está fazendo 5, 6 coisas ao mesmo tempo, então 5, 6 projetos diferentes. Eu brinco que eu sou privilegiada, porque eu gasto o dinheiro dos outros fazendo o que eu gosto. Delícia. Isso é muito bom. Não faz economia nenhuma com o dinheiro alheio. Mas, hoje, talvez é algo que também tem que ser dito, eu tenho que falar sobre isso. Hoje a ficha está caindo há poucos meses. Você cuidou de mim uma época também, na época do seu casamento. Hoje está caindo uma ficha da fragilidade que eu tenho, não na cabeça. É como se eu tivesse 30 anos, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, mas o meu corpo, a fibromialgia está péssima, estou com intestino inflamado. Sabe quando começa a juntar tudo? Todas as doenças autoimunes, que está melhor do que eu, veio tudo daqui. É tudo da minha cabeça. É claro que a cobrança é muito forte de eu sempre tentar ser a melhor. Eu tenho uma teoria que eu aprendi quando eu trabalhava e fazia os eventos da Toyota, que chama-se Kaizen.
nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu apresentava um projeto para eles, do Corolla, por exemplo, e, perfeito, isso, tá ótimo. Agora, amanhã você traz dizendo porque tudo isso que você fez que tá bom é ruim. Eu não entendi aquilo. Eu falava, Jesus, se eu mostrei para eles, tá se bom, eles gostaram, como agora eu vou pegar e mostrar os pontos negativos daquilo? Que tá ruim. Tá ruim. E isso é o Kaizen. Você achar as fragilidades de você mesmo. Essa é uma filosofia japonesa? Japonesa. Ah, que interessante. E é incrível. E isso me fez me trazer até aqui, essa coisa de tentar sempre me superar e buscar a força no fazer o melhor. Às vezes eu não tenho vontade de levantar da cama de manhã. Não vou mentir que hoje eu não me sinto mais cansada do que no começo, mas a vontade de fazer e provar que eu sou capaz de fazer e a alegria da entrega, eu mudo, eu viro um personagem de novo. Mas sabe o que é? Resumindo, é a paixão. Porque só ela te dá tolerância para exaustão. Entendeu? Que bonito isso. É isso. É tua alma que faz. É o verdadeiro, entendeu? Então a resposta é essa, né? Você você é uma apaixonada. Você é apaixonada pela história, você é apaixonada por cada evento que você faz, você incorpora, você faz aquilo ser como se fosse o teu próprio casamento. Tem que ser tudo impecável. Não é do outro que você tá fazendo, você faz pra você mesmo. Pra você se sentir... não, eu estou satisfeita com o que eu fiz. Entendeu? Você se surpreender primeiro para depois surpreender os outros, para mim é o grande trunfo. É isso, né? Por isso que é muito difícil, não tem uma regra. Às vezes não tem uma receita que você vai lá e passa e fala, faça isso, isso, isso. Não existe receita pro amor, né? Cris, e agora a gente tem a pergunta de encerramento. O que você é mais do que você era nos 40 mais? Tem que respirar azul, soltar cor de rosa para uma pergunta dessa. Pode ser uma palavra, um adjetivo, uma frase. O que você é mais hoje do que era lá atrás? É a vontade de provar para mim mesma que eu ainda tenho mais 100 anos pela frente e que eu quero vivê-los intensamente. Eu acho que isso, para mim, eu talvez não pensasse assim quando eu tinha 40 anos. E hoje eu penso assim, eu quero mostrar para meus netos que a vida vale a pena ser vivida, mas se for com força e plena. Um dia de cada vez, mas ele intenso. Isso, para mim, talvez mostre que essa sua pergunta é muito forte, é muito interessante. É como se hoje eu tivesse mais combustível, eu pusesse mais combustível em mim mesma, não sei de onde, para conseguir provar para mim e para os outros que uma mulher de 69 anos, mãe, avó, é da porra, é ótima, maravilhosa. Cris, muito, muito inspiradora a tua história. Bom, a gente já sabe, já conhece, já admira, mas agora vamos poder compartilhar isso com tantas mulheres que podem se inspirar na tua trajetória, na tua carreira, na tua criatividade, na tua ousadia. E foi muito bom esse bate-papo. Foi lindo. E estamos encerrando o nosso podcast. Eu posso falar só uma frase. Eu sei que vocês inspiram muitas mulheres, você muito na área da moda, da beleza, você da saúde, do autocuidado, mas eu acho que o que nos une nós três é isso, a gente não desiste. Nunca desiste de você mesma, nunca desista se a pessoa diz que não, você não é capaz. Basta dizer não é capaz, você vai lá e faz. Então eu acho que na Voz das Menogatas, que eu fiquei apaixonada com esse nome, é muito isso. A mulher hoje, ela não desiste, ela vai atrás e acha um caminho bem pequenininho naquele buraco e brota como uma flor linda. Eu acho que vocês duas são isso e eu estou muito grata e feliz e honrada de estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Então vocês se inscrevam, curtam. A gente está em todas as plataformas de podcast e a gente vai ter sempre conteúdos, sempre muita história para a gente se inspirar e para a gente viver na nossa plenitude, nossos 40 mais. Sem castração, sem rótulos, sendo quem a gente é. Toda sexta-feira, um novo episódio. Não percam nosso canal no YouTube e sigam também o nosso Instagram, @navozasmenogatas.